O Lumion, como ele é um software que ele já tem, quando você produz o vídeo, ele já tem a edição da linha a edição dos trechos ali. Você vai compondo o vídeo já montando trecho a trecho, como eu vou mostrar para vocês. Então ele é um pouco mais completo nesse aspecto. Cada trecho que eu fizer aqui, eu poderia fazer com o SketchUp também. E eu poderia fazer com o Enscape também. Eu vou fazer aqui no Lumion e depois a gente faz ali no Sketch, para mostrar para vocês como vocês podem fazer. No Lumion, a gente usava o módulo aqui, criar, e eu tenho um módulo então aqui de fotografia, em que a gente já utilizou, né, para criar fotos. O outro módulo que eu tenho é o da panorâmica, que também é muito parecido. E o outro módulo, que é o que eu vou mostrar agora, é esse módulo de filme. Então, a gente tem o módulo de criar, salvar, foto, panorâmica e filme. Esse módulo de filme, ele aparece assim, ó, com esses retângulos, 1, 2, 3, 4, 5, em que em cada um deles eu posso incluir filmes que eu já tenha. Então, se eu tiver uma filmagem de um pedaço do terreno, eu já posso incluir aqui, né, um filme com câmera normal. Se eu tiver imagens, eu posso incluir aqui. Se eu quiser gravar um trecho de animação aqui da minha maquete, eu posso fazer aqui com gravar. Então, vou colocar aqui, por exemplo, uma imagem. Vou escolher uma imagem disso daqui. A minha animação vai começar, vejam, vocês, não sei se vocês repararam, eu pus duração em segundo, fiz 2 segundos de duração. O meu filme, se eu vier aqui e apertar tocar o filme inteiro, por enquanto, durante os 2 primeiros segundos está aparecendo essa imagem. No segundo trecho, eu vou incluir mais uma imagem aqui, eu vou pôr o primeiro movimento, que é o pan, ó, que eu vou pôr mais 2 segundos. Então, estou fazendo essa animação aqui. Filme. Nos primeiros 2 segundos aparece a animação, nos outros 2 segundos aparece o pan, ok? E agora sim que vai ficar legal. Então, eu vou fazer o pan, eu vou mostrar para vocês como é que eu programei aqui o movimento do pan. Então, eu vou no item gravar, quando eu faço isso, ele apresenta uma outra tela em que eu posso escolher a minha posição inicial. Então, deixa eu colocar ele reto aqui. Vou colocar ele nessa posição. Quando eu vou enquadrar, aparecem essas linhas verticais e horizontais. Os pontos de cruzamento dessas linhas, esse é um grid que a gente chama de regra do terço. Esses pontos de encontro dessas linhas são os pontos focais, aonde a nossa atenção predomina. Eu tomo esses pontos como uma certa referência para colocar os nossos elementos. Então, olha, eu vou pôr essa janela aberta aqui num ponto focal, ó. Vou pôr ela bem no meio dessa primeira linha vertical. E aí, eu organizando aqui a posição, eu vou... tirei a foto. Esse botão aqui, ele nivela o olho para ficar na horizontal. Então, vou atualizar aqui a angulação. Estava aqui no primeiro ponto. Eu vou aqui para o segundo quadradinho e vou deslizar a minha visualização horizontalmente. Vou fazer inteiro. Então, olha que legal, o meu movimento de pan é esse daqui. Só que ele tá muito rápido, né? Porque ele tem aqui esse tempo padrão de 4 segundos, eu vou aumentar, ó, vou aumentar bastante, vou por 12. Uma coisa que também deixa a animação muito pouco natural é quando ela fica muito rápida, os movimentos ficam muito rápidos. Então, o ideal é a gente ter uma movimentação bem suave para que a pessoa que está observando a animação, ela tenha tempo de ver, porque é assim, ó, uma coisa é você que já conhece o teu projeto e que você tem uma velocidade de absorção da imagem visual muito mais rápida do que uma pessoa que não conhece o projeto e está visualizando pela primeira vez. No segundo movimento, então antes de pôr o segundo movimento, eu vou incluir aqui uma imagem só para ficar com o título, tá? Eu não preciso ter essa imagem obrigatoriamente. Eu poderia ter uma sequência contínua dos movimentos, sem colocar o rótulo deles aqui. Então, não vou pôr. Ó, posso trazer esse para cá. Então, como que é o tilt? Então, vou pedir para gravar. O tilt é aquele que vai de baixo a cima. Vou escolher um elemento aqui da minha casa. Então, ó, vou começar de baixo e vou girar isso daqui para cima.
E o tilt é esse movimento, de baixo para cima. Então, eu só preciso de duas posições, eu só preciso ajustar duas posições. A câmera olhando para baixo e a câmera olhando para cima. Vou aumentar só mais um pouquinho o tempo para que ela fique mais lenta, ó. 6, tá? Então, esse movimento suave que é importante, tá, gente? O próximo movimento é o pedestal. Então, vou lá filmar o pedestal. Então, o pedestal, lembrando, é aquele que você só sobe e desce, como se estivesse no elevador. Pega aqui. Então, pedestal, primeira posição. E aí, eu vou mover a câmera. Vejam que eu estou movendo a câmera para cima. Até ver a paisagem lá. Então, esse é o movimento pedestal. Ó. É diferente de eu ficar olhando para cima e para baixo. Tá? É um movimento que a câmera de fato sai da sua posição. Movimento bem lento, ele fica bem mais natural, tá? Dá tempo das pessoas olharem, fica bem mais interessante. O próximo movimento é o tracking, que eu vou deixar para depois. Eu vou pôr o tracking aqui. Eu vou pôr o traveling, então, que é o próximo. O traveling é aquele que, de fato, tem um trilho lá, né? Olhar para frente. Esse olhar para frente é muito útil, né? O traveling, ele percorre um trilho, né? Então, vou começar nessa posição e vou só andar com a câmera para o lado. A câmera tá andando, né? Mesma coisa, eu só precisei marcar duas posições de câmera, né? Eu poderia continuar essa animação, mas estou fazendo esse trecho aqui. O próximo é o roll. Para falar do roll, eu também vou ter que falar de uma outra coisa, então vou deixar ele aqui por enquanto. O próximo é o zoom in e zoom out. Então, esse daqui já dá para gravar. Poderia ser esse, né? Vamos começar no gatinho. Vou começar no gatinho. Se eu der 2 aqui, ele vai ficar um tempo olhando o gatinho e depois vai aproximar. Isso também é uma coisa legal. Às vezes a gente dá 2 para que ele fique um tempo na mesma posição, a câmera. E aí aqui eu vou afastar, ó. Vou dar o zoom out. Pronto. Vamos ver como é que ficou. Ó, ele fica um tempo lá no gatinho e aí ele afasta. É bem legal isso. Só que aqui, ó, deu um defeitinho. Ele ficou cortando um pouco, então não ficou tão legal. Vamos um pouquinho para trás aqui, né? Para ele mostrar essa. Então vou atualizar. Apagar essa daqui, que é antiga. Pronto. Então essa ficou aparecendo aqui, essa ficou também e essa daqui. Tá? O próximo é orbitar, então eu vou gravar também. Então, orbitar, o próprio nome já diz, né? Você tem lá a tua construção e você orbita. Então, meu primeiro ângulo vai ser esse, por exemplo. A segunda posição vai ser essa, aproximar um pouquinho. A terceira posição vai ser essa. Vejam que eu tô girando em volta da casa, tá? E a quarta posição vai ser esta aqui. Eu tô orbitando e tô descendo, tá? Tô fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o orbitar é isso, é girar em volta de. Só que ao mesmo tempo que eu tô girando em volta, eu também tô descendo, ó. Tá? Tá? Então ele tá orbitando. Esse é o orbitar. Faltou o roll e o tracking. Para explicar o roll e o tracking, eu preciso mostrar mais alguns recursos para vocês. Então, primeiro, eu vou aqui nas fotos para mostrar um recurso que existe aqui. Ó, eu fiz uma imagem que eu quero mostrar esse detalhe aqui. E eu posso, a esta imagem, posso acrescentar efeitos. É o nome que tem aqui no Lumion. Eu tenho aqui esse FX, que é adicionar efeito. Quando eu venho aqui, olha, eu tenho várias possibilidades de efeito. Sol, sombra, reflexão, luz do céu, hyperlight, enfim, tem vários aqui. Aqui tem outros também, aqui também tem outros. Alguns são exclusivos de fotografia e outros também servem para filmes. Se eu colocar um efeito de contorno, foi legal. Então, ele fica mais com uma cara de desenho, né? Ele identifica os contornos e fica com uma cara de desenho. Você pode, os efeitos, cada efeito, você pode fazer algumas configurações aqui, por exemplo, transparência. Então, eu quero pôr um contorno, mas eu quero mostrar um pouquinho lá atrás. Então, eu posso variar assim.
A densidade do contorno, se vai ter mais contorno ou menos contorno. Essa imagem, por exemplo, quando ela for gerada, agora ela tá com o efeito aplicado. Se eu quiser, eu posso excluir o efeito aqui. Essa reflexão, se eu quiser fazer um espelho dentro da casa, eu preciso usar esse efeito de reflexão. Enfim, tem várias possibilidades aqui. Então, o mesmo efeito que eu posso aplicar lá, eu posso trazer aqui para um trecho de vídeo. Então, eu tenho esse trecho e eu posso aplicar um efeito. O Roll vai precisar desse recurso aqui para a gente poder fazer. Então, eu vou jogar fora essa palavrinha aqui, essa imagem chamada Roll, e vou pedir para gravar o trecho. Vou deixar então aqui esse ângulo, vai passar um tempo, eu vou deixar o mesmo ângulo. Então, a minha animação, na verdade, não vai ser uma animação, vai ser só 4 segundos de tempo na mesma posição. Então, se eu adicionar, eu tenho esse efeito câmera de mão. Esse efeito, ele tem essa variação, esse parâmetro, que são parâmetros que eu posso configurar aqui no meu efeito, que é o inclinar. Então, eu posso inclinar para cá e inclinar para cá. Só que eu não quero que fique uma inclinação fixa, né? Que eu inclino e fica sempre inclinado. Não. Nesse caso, não é que eu quero filmar inclinado, não. Eu quero que ele varie a inclinação ao longo desses 4 segundos. Então, o que eu preciso fazer é escolher um ponto aqui no início da minha animação, nessa animação de 4 segundos, e eu tenho que apertar aqui, ó, criar quadro-chave, ou seja, eu estou marcando a posição dessa inclinação aqui, ó, criar quadro-chave. Então, neste ponto, eu quero ter esta inclinação. E aí, eu vou continuar a minha animação, e neste ponto, quer dizer, aí eu escolho em que ponto que é. Eu vou criar outro quadro-chave, ele criou mais uma bolinha aqui. Neste ponto, ou seja, eu estou neste quadro-chave, a minha inclinação vai ser para esse lado. Aqui eu tinha uma inclinação e aqui eu tenho outra inclinação. E daqui em diante ele não vai alterar mais a inclinação. Então, o que vai fazer é que ele vai partir desse valor de inclinação e seguir para este valor de inclinação. Daqui em diante ele mantenha a mesma inclinação. Então, o roll é esse movimento de girar a cabeça. Tá? E aí, então, como é que eu tô com a minha animação? Nesse ponto, ele vai girando, ou seja, eu mudei o ângulo de visualização, só que eu mantive o roll, né? O roll do meu trecho. Então, o que eu vou fazer só é pegar esse trecho aqui, olha, eu nessas 2 setinhas eu alterno da primeira para segundo quadro-chave. Então, eu vou dar um X nesse segundo quadro-chave e vou trazer aqui mais para o final para acrescentar o segundo quadro-chave. E no último, vou ver se ele vai fazer uma volta completa, ó. O próximo é o tracking, e para fazer o tracking eu preciso seguir um objeto em movimento. Então, a primeira coisa, eu preciso pôr um objeto em movimento para depois fazer a minha animação seguir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para gravar, vou aproveitar que tem uma pessoa andando aqui, só que ela não está andando, ela está andando como se fosse numa esteira, né? Tá mexendo as perninhas porque o objeto do Lumion só mexe as perninhas. Então, o que eu tenho que fazer é colocar essa pessoa em movimento. Aqui eu posso fazer qualquer coisa. Eu tenho esse trecho de filme, eu tenho um efeito que chama mover. Eu tenho 2 triângulos aqui, ó, ponto inicial e ponto final. Então, ponto inicial, a mulherzinha tá aqui. Posição final, como é que ela vai acontecer? Ela vai estar aqui na posição final. Então, ela vai andar, ó. Ela vai percorrer esse caminho aqui, ó. Ao longo da animação, ela vai percorrer o caminho. O que eu preciso agora é fazer a câmera seguir essa mulher. É meio difícil fazer isso aqui no Lumion, tá, gente? Vou colocar aqui. Então, esse vai ser o primeiro ponto. Deixa eu olhar pra frente aqui. Eu vou deixar ela aqui bem na horizontal. Aí, vou pra frente. Vamos ver o que deu. 10 segundos. Então, olha que legal, gente. Ó. Esse é o tracking, a câmera vai seguindo um objeto que está em movimento. Super legal, né? Ficou bom. Deixa eu diminuir um pouquinho a posição dela, acho que vai ficar mais perfeito. Então, o tracking, ó, a câmera vai seguindo um objeto animado. Mais ou menos por aí, né? Se fosse uma filmagem,
poderia ser um carro. Vocês comecem no filme que vocês assistirem hoje do Netflix, vocês percebam isso daí. Vocês vão ver que é bem legal ficar lendo, né, os movimentos aí das coisas. Então, a gente tem todos os movimentos aqui, pessoal. Vamos ver como é que ficou nosso filme inteiro? Então, o pan. O tilt. O pedestal. O tracking. Esse daqui já é mais difícil, já não dá para fazer no SketchUp, né? O traveling. O roll. Zoom out. Essas paradas também são interessantes aí quando você tem uma animação toda. Você não ficar o tempo todo mexendo a câmera também é importante. Faz a pessoa observar. Feito isso, eu posso então renderizar o filme. Aqui embaixo eu escolho a quantidade de pixels da minha animação. Então, se eu for apresentar numa televisão e eu quiser uma qualidade boa, eu vou pôr esse Full HD, que é a resolução da maior parte das televisões. Vou colocar no nome, animação Marvel Manhã. Eu vou fazer esse pequeno para não demorar tanto, mesmo assim ele vai demorar lá um tempo. Ó, ele tem 2000, se vocês olharem aqui, para fazer um vídeo, ele vai demorar 2.296 quadros. Então, ele vai ter que processar a informação de cada um desses quadros do vídeo. E aí, eu vou ter um arquivo MP4 que eu posso mandar isso daí como eu quiser. Então, aqui no SketchUp, eu teria que fazer o seguinte, ó. Tirei as arestas, peço para atualizar essa cena. Aí eu venho na cena 3, tiro as arestas e peço para atualizar a cena. E aí eu tenho aqui da cena 2 para a cena 3. Então esse é o traveling. Então eu consigo representar o traveling aqui no meu SketchUp. Então com isso eu consigo fazer aqui, ó. Só que eu tenho que fazer por trechos. Então eu vou gerar o vídeo desse traveling. E aqui no SketchUp eu tenho aqui a opção, ó, informação do modelo. Eu preciso ajustar aqui a animação. Quantos segundos eu vou querer de transição de uma cena para outra cena? Eu vou por 8 segundos aqui nesse caso. Vamos ver como é que tá ficando. Ó, já ficou mais lento, tá vendo? Aí eu verifico, esse movimento tá com tempo bom. Aí se eu acho que tá, eu venho então aqui, exportar animação. E quando eu exportar a animação, eu tenho aqui as opções, ó. E nessas opções é que eu vou escolher o tamanho da minha animação. Ó, a Full HD, que é aquela 1920 por 1080, também tem aqui, né? Eu tenho essa 640 por 480, que é a mesma que eu estava fazendo, também tenho aqui. O que eu preciso verificar aqui é desligar essa opção, voltar para a cena de início, porque senão ele vai da cena 1 para a cena 2 e depois da cena 2 ele volta para a cena 1. E eu não quero que ele volte, eu quero só que ele faça da cena 1 para a cena 2. Ok, aí eu vou escolher aonde eu quero gravar isso. Manhã, traveling, né? Então eu tô gerando esse trecho da animação do traveling. Aí se eu fosse fazer o próximo, vamos fazer aquele tilt, por exemplo. Eu gosto de usar esse pezinho, esse mocinho aqui, ó, que você coloca uma pessoa lá dentro, né, no lugar onde você quer. Então, eu vou colocar uma pessoa aqui e tentar fazer o mesmo movimento que eu fiz lá, tá? Então, eu vou escolher o primeiro ponto, cena 1, atualizar. Deixa eu excluir a cena 3 aqui. Vou adicionar, então, a segunda posição. Então, a cena 2, ó, da cena 2 e a cena 3.
Dava para pôr um piso melhor, né? Do que esse rosinho. Volto na cena 2. Aí ele já recupera tudo que tá ligado, desligado. Já volta pro lugar. Olha, agora ficou direito. Ó, da cena 2 para cena 3. Ficou bem melhor. Então, exportar animação. Anima casa não é a tilt. Esse movimento é o tilt. Então, ele vai gerar... Eu fiz o primeiro trecho e agora eu tenho o segundo trecho. Ele deu uma paradinha de uma para outra, olha, eu vou tocar de novo para vocês verem. Da cena 1, da primeira para a segunda, ele parou, ficou 1 segundo parado e depois ele continuou. Isso acontece porque no SketchUp tem uma configuração aqui nas informações de entidade e animação, que é esse tempo entre cenas. Ele estava com 1 segundo e não reparei. Se eu puser 0, eu vou gerar de novo a animação, ele não vai dar uma parada cada vez que mudar de cena. Ele vai simplesmente passar de uma cena para outra continuamente, que é o que eu quero. Eu não quero que ele dê a paradinha. Aqui você tem o Enscape, que ele também tem uma ferramenta de animação que eu vou mostrar para vocês, como que isso poderia acontecer no Enscape. Tô no SketchUp, eu vou lá no Enscape. Estou aqui no Enscape e no SketchUp, com o botão direito do mouse, eu tenho a toolbar Enscape e a Enscape Capturing, que são essas duas barras do Enscape. Nessa segunda barra do Enscape, eu tenho aqui, ó, editor de vídeo, quarto botãozinho aqui, ó. Então, eu posso ir lá no editor de vídeo, clico, ativo aquilo lá, e aqui no Enscape ele vem para esse módulo, ó. Timeline, e aqui mesma coisa, porque a animação, até que o conceito-chave é o conceito de quadro-chave. Então, qual que é a ideia? Vou adicionar um quadro-chave, a mesma ideia lá que eu fiz a animação do roll lá. Eu posiciono o quadro-chave, então a primeira posição é essa. Vou movimentar primeiro, né, para onde que eu quero, tá? Então essa é a segunda posição. E aí eu adiciono um quadro-chave. Ele adicionou um quadro-chave aqui. Se eu der preview, ele vai fazer a movimentação de um quadro para o outro. Simples, né? Tão simples quanto no SketchUp. A diferença é que aqui eu tenho algumas configurações adicionais que eu posso fazer. Eu tinha apertado, posto mais quadro-chave do que deveria. Então, o que eu tenho? Ó, eu tenho que ter aqui um de 2, que é um quadro-chave de 2. E se eu for para a direita, eu vejo o quadro-chave 2 de 2. Na posição 1 do 2... Se eu voltar aqui para o quadro-chave 1, ele está nessa posição, quadro-chave 2 naquela posição. Quadro-chave 1, eu tenho aqui, ó, Time of the Day. Eu posso escolher qual é o horário do dia que eu estou utilizando para esse quadro. Tá? Então, vou pôr aqui, e eu ainda posso aqui, ó, o campo de visão, eu posso dar uma ajustada. E aqui no 2... Vamos lá para o 2. Ah, tem que aplicar o 2. Então, se eu puser aqui 4 horas, o tempo também vai passar de uma imagem para outra. Apply. 4 horas. E aqui eu vou pôr 18 segundos. Então, vou voltar e vou pedir para dar um preview nessa minha animação. Então, o sol, tá vendo que a sombra tá andando? No começo da animação são 2 horas da tarde, no final da animação são 4 horas da tarde, então vai escurecendo. Ou eu poderia manter a câmera na mesma posição e só mudar o horário para fazer como se o sol estivesse se movimentando. Quando eu tenho isso daqui no Enscape, é um pouquinho diferente porque programei meu trecho lá no Enscape e aí eu tenho que vir aqui, ó, Save Path. Esse Save Path é movimentação da câmera em traveling, fachada frontal. O que eu salvei foi a programação desse movimento no Enscape, tá? Não foi a animação, foi a programação do movimento, porque aí eu tenho essas programações a qualquer momento, eu posso ir no Load Path e recuperar. E aí eu vou aqui, ó, renderizar vídeo, traveling manhã, e aí, ó, ele tá renderizando. Ele vai calcular o vídeo e vai gerar um arquivo de vídeo também ali no Enscape. Ah, ele fala aqui, ó, o Windows Movie Maker, que é o que eu ia baixar, ele foi descontinuado e que o Windows Story Remix, a substituta, já vem pré-instalada nos computadores com Windows 10. Fica dentro do Apps Fotos. Vamos ver se a gente acha ele. Porque o que eu só preciso é juntar os trechos de vídeo, né? Projetos de vídeo. Aqui, ó. Novo projeto de vídeo. Olha que legal, pessoal. Então, dentro do Apps Fotos aqui do Windows, eu dou um novo projeto de vídeo. Novo vídeo. Casa Marvin. E aí eu vou adicionar, então, deste computador, eu vou adicionar um
um vídeo aí. Vou pegar aqueles 2 trechos do SketchUp, vou trazer aqui para minha biblioteca e vou colocar, sabe o que eu vou pegar para ficar legal? Aqueles slides lá. Eu tenho um slide que é do Traveling, né? E do Tilt. Os 2 que eu fiz no SketchUp. Então, aqui, ó, Storyboards. Então, aqui eu vou construir a minha historinha. Então, vou fazer o Traveling primeiro. Depois do Traveling, eu vou pôr o vídeo do Traveling. Depois, eu vou pôr a chamada do Tilt. E vou apresentar o Tilt. Se eu quiser, eu posso cortar, incluir texto, fazer movimentos, efeitos 3D. Ele tá montando os trechos. Então, ele tá pegando nessa sequência que eu coloquei. Então, esse é um projeto de vídeo. Aí, eu tenho aqui, ó, concluir vídeo. Então, eu peguei todos os pedacinhos que eu gerei lá no SketchUp, ou poderia adicionar do Enscape, ao invés de ser os pedaços do SketchUp, poderiam ser os pedaços do Enscape. E aí, eu concluo o vídeo. Eu devo ter possibilidade de pôr som aqui. Vamos ver como é que a gente coloca som. Música de fundo, ó, eu posso pôr uma música de fundo, personalizar áudio, eu posso adicionar um arquivo de áudio. Então, eu posso gravar no meu gravador lá do telefone, fazer uma gravação. Ah, aqui é a casa, vejam a sala. Você pode pôr para tocar aqui e ir gravando no telefone. Aí, você vai ter um arquivo de áudio explicando isso daí que tá na tela, né? E aí depois esse arquivo de áudio você acrescenta ele no teu vídeo. E aí você dá concluir vídeo, ele vai perguntar em que resolução que você vai querer gravar. O ideal é sempre 1080. Aí você coloca aqui, ó, juntada. Então, uma coisa é o projeto do vídeo, que é a programação dessa junção. E outra coisa é o arquivo MP4, que é o arquivo final da apresentação, que é o arquivo que vocês vão entregar. Vocês vão entregar como? Vocês vão publicar esse arquivinho no YouTube e vão mandar o link para mim. Ó, que legal, deu tudo certinho. Essa faixa preta acontece porque a proporção do vídeo está diferente do que a proporção do slide. Então, como eu comecei a animação pelo slide, ele pegou a proporção de slide como proporção padrão do vídeo. O ideal é que, se tiver gerado, que o vídeo tiver gerado na proporção certinha, vai coincidir aqui com o slide. E aí pronto, ó. Então, vocês criam os trechos diversos, quer seja no Enscape, quer seja no SketchUp, e vocês juntam nesse aplicativo de fotos aqui do próprio Windows. Beleza? Ficam mais tranquilos assim?